Boa noite a todos, a todas. Então, gente, hoje, nós vamos para nossa live. Hoje nós temos um tema que é muito, muito importante. Hoje nós iremos aqui falar sobre descalculia. O que realmente é descalculia? E hoje eu tenho uma convidada especial, uma convidada de honra, uma ilustre, que é a Sara Matos. Vou esperar que a Sara entrar e a gente vai falar sobre descalculia. Sara, vamos ver aqui, gente, se a Sara pede para participar. Não tô vendo aqui a... Aí, nossa, convidada de honra. Nossa, maravilhosa. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Deus. Obrigada, gente. Olha só, Sara, tá me ouvindo bem? Sim. Tá me escutando? Tô te ouvindo. Tá me... Pronto. Gente, hoje nós iremos... Ai, meu Deus, eu não coloquei o celular no carregador. Faz parte dos bastidores, tá, gente? É o tempo que vocês vão entrando aí. Vamos colocar o celular no carregador, senão... Deixa eu ver o meu hoje aqui. A gente tem um bate-papo muito gostoso. Meu Deus, tô entrando um monte de negócio. Acho que foi. Tô tentando botar um filtro, mas não tá dando certo, não. Vou deixar sem mesmo. Mas você já tá linda sem filtro. Você tá maravilhosa. Mas disfarça as espinhas. Tá linda. Tá perfeita. Gente, quem for chegando aí, vai curtindo, vai compartilhando a live. Vai curtindo, compartilha, dá boa noite, deixa aí seu comentário. Vocês também vão poder participar desse momento, vocês também vão poder fazer perguntas. E hoje o tema que a gente vai trazer, eu vejo como um tema muito importante mesmo. Porque a gente vai falar sobre o que realmente é descalculia. E eu vejo ainda, Sara, que esse tema ele é pouco discutido no meio da educação. E as pessoas, às vezes, nem falam, nem lembram o que é realmente descalculia. Parece que tem até medo de tocar no assunto. É verdade, tem até medo. Ou talvez eles nem saibam realmente o que significa, né? O que realmente é. É verdade. Então, vou te apresentar, que já entraram aqui algumas pessoas. Eu sei que tem muita gente ansiosa por essa live. Meu Deus do céu, muita gente ansiosa. Muita gente falou comigo que quer participar, que já colocou na agenda. Teve gente que já entrou logo. Então, a gente vai falar... aqui tem gestores, aqui tem professores, tem muita gente aqui querendo participar e aprender, tá? De antemão, Sara, eu vou te apresentar, tá? Vou falar um pouquinho sobre Sara. Gente, eu conheci a Sara, foi uma bênção do Senhor na minha vida, porque a gente trabalha, a gente participa de um mesmo curso online, a gente acabou se conhecendo, né? E a Sara, a gente fez essa parceria, porque eu comecei a aprender o que é descalculia com a Sara, né? Comecei a acompanhar ela lá no Instagram, comecei a aprender mais sobre descalculia. E aí eu quis trazer também aqui para o meu público, para as pessoas que estão aqui à minha volta, também para conhecerem um pouquinho o que é descalculia. E isso a gente percebe que não é visto só em crianças, mas também em adultos, né? Então a gente precisa também entender que tem adultos que têm descalculia e não sabem que tem descalculia. Então a Sara, ela é licenciada em matemática, ela é pós-graduanda em neuropsicopedagogia, ela já trabalha com descalculia, né, em um projeto na cidade dela. Eu vou deixar ela falar um pouquinho, né, sobre o que ela é, o que ela faz, o que ela gosta, qual a cidade. E a gente vai trazer esse tema. Eu tenho algumas perguntas para a Sara. E vocês também vão poder fazer, tá, gente? Perguntas aí no chat que eu vou passando para ela. Podem compartilhar, podem clicar aí no gostei,
clica aí, dá um curte, gente, compartilha a live, por favor, tá? Que é para o algoritmo enviar para mais pessoas e a gente conseguir passar aqui nossa mensagem para mais pessoas, tá? A Sara é fera Sim. no assunto. Alguém já elogiou aqui você, tá? A Jo, ela é Sara, minha amiga, ela sempre está Sara me é fera no acompanhando. assunto. Então, gente, a gente tá trazendo aqui só fera. A gente tá trazendo aqui só fera mesmo. Boa noite, gente. Boa noite a todo mundo que vai chegando. Então, gente, falar sobre descalculia com você agora, tá, Sara? Isso. Bom, gente, para quem não me conhece, como ela já disse, eu sou Sara, eu moro no Rio e moro especificamente em Xerém. Normalmente o pessoal conhece Xerém como a terra do Zeca, enfim. E eu fiz faculdade de matemática e durante a faculdade foi quando eu ouvi falar de descalculia e foi coincidentemente, não foi no meu curso, porque na época eu participava de projetos do governo em escolas estaduais e municipais. Se chamava Mais Educação. E numa das escolas que eu participava, existia sala de recursos. E até então nunca tinha ouvido falar de descalculia, nem fazia ideia do que era, enfim. E o que acontece era que a minha faculdade, ela era uma faculdade que fica no polo de Xerém, é do de Caxias, e tem um polo em Caxias. Só que o projeto não era de Caxias, o projeto era da UERJ, do Maracanã, que fica lá no centro do Rio, perto do estádio mesmo do Maracanã, onde tem jogo e tudo mais, do lado. E os alunos de lá, na época, não queriam vir para esse projeto. E falaram assim, poxa, tem uma menina que trabalha aqui no outro projeto, que não era na sala de recursos, que era de reforço escolar, e ela dá o UERJ e tal. Será que ela não tem a disponibilidade e tal? E eu tive disponibilidade, enfim. E o projeto se chamava Descalculia em Foco, Colorir para Aprender. E foi ali que eu comecei a estudar sobre descalculia. E participei de muitos eventos na época. Minha professora ela exigia bastante de mim, deixava doida, botava para ler vários livros. Eu tinha que dar palestra para ela mesma, inicialmente. Depois ela me levou para apresentar mini cursos. Então, assim, eu dou graças a Deus pela vida dela, porque se ela não tivesse feito isso, eu não teria gostado tanto e despontado para esse assunto. Porque normalmente quem faz faculdade de matemática não desponta para essa área da neuropsicopedagogia, eles não tomam para outros caminhos, sabe? E eu gostei muito de trabalhar na sala de recursos. Dali tinha uma menina que ela era diagnosticada com descalculia, só que eles começaram a perceber que o projeto ele podia abranger outras pessoas. Porque o que a gente fazia para a menina podia alcançar outros alunos com outras comorbidades, enfim. Então, tinha aluno com Asperger. Hoje em dia já não se usa mais muito Asperger, mas na época, já tem bastante tempo, tinha ali vários alunos com Asperger, tinha diversas pessoas ali. E a gente fazia, na época, testes para esses alunos e encaixava eles em grupos de acordo com a sua dificuldade matemática. E ali a gente fazia oficinas, a gente fazia atividades voltadas para o que eles estavam estudando, enfim. E foi onde eu ouvi falar a primeira vez sobre a descalculia. Bom, o que é a descalculia em si, né? E, então, descalculia, gente, é um transtorno específico das habilidades matemáticas. Já vi que tem uma pergunta aí e eu vou respondendo à medida que você me ajuda também, Ana, porque eu sou toda atrapalhada aqui com esse negócio de... Não Vai me ajudando aí, vendo as perguntas que o pessoal tá fazendo, porque eu morro de medo de apertar aqui e sair da live. Tô toda atrapalhada com essas coisas de tecnologia. Mas vamos lá. É um transtorno específico das habilidades matemáticas, tá? O que é em si um transtorno? Porque para a gente entender o que é descalculia, a gente precisa entender o que é transtorno. Na época que eu fiz uma monografia sobre a descalculia, quando eu estava definindo isso, eu tive uma imensa dificuldade para encontrar literatura para definir isso. Tá falhando, e eu fiquei encasquetada. Tá falhando só um pouquinho. Tá falhando? Tá, só um pouquinho. Melhorou? Eu não sei se a expressão melhorou agora. Para mim Pode deu continuar. uma travadinha, mas foi. Bom, a minha monografia, como eu estava dizendo, era sobre descalculia. E quando eu fui fazer essa definição do que era descalculia e tudo mais,
Eu fiz lá a definição do nome, que é diz, que é do mal, e calcular, que vem de calcular, enfim. Você viu dali muito vago. Eu queria uma coisa, tá travando? Eu queria uma coisa mais clara, porque tudo que eu lia, eu não entendia. Porque quando eu lia num lugar, dizia que descalculia era uma dificuldade de aprendizagem. Eu ia num outro lugar e falava, se referia a distúrbio. A outro lugar já se referia a uma apenas uma ansiedade matemática, enfim. Cada literatura, cada trabalho acadêmico que eu ia lendo para poder ler, e alguns livros até, estavam muito confusos. E foi quando eu, comecei a pensar. Comecei primeiramente. Tá travando direto? Travou um pouquinho, mas Tá eu não dando, sei o o pessoal pessoal de casa aí, tá me conseguindo respondam, tá, ver? gente? Aí, se tá travando, se não tá travando, se vocês estão ouvindo, se vocês estão compreendendo. Coloca aí sim nos comentários, por favor. Só para dar um feedback pra gente, se vocês estão ouvindo, se tá dando certo, se tá travando, se tá legal, tá? Coloca aí nos comentários pra gente saber se tá dando certo. Aqui, ó. Olha, a Vani colocou, descobri ontem que minha filha tem descalculia. Ela tá sofrendo bastante porque tem pavor e chora quando não consegue fazer as coisas. Estou buscando informações para entender melhor. Que legal, Vani. Que Ah, legal que que você bom. está aqui hoje, tá? Qual a idade da sua Muito filha? bom. Ah, tem gente que falou que tá bom, tem gente que falou que travou um pouquinho, mas a gente vai continuar, tá? Vai continuar. Bom, vamos seguindo. Ó, você deu uma travada. Mas tá dando uma travada, mas volta. Dá uma travada, mas volta, né? Mas Pronto. vamos Tá. continuar, senão a gente não avança. É, Eu sentia. Travou, né? Eu sentia muita dificuldade nessa definição, sabe? Porque tudo que eu li era muito confuso. Então, eu pensei, bom, para que eu possa fazer uma boa definição, eu preciso entender o que é transtorno. E na época que eu estava escrevendo monografia, não tinha Instagram, não tinha esse negócio de a neurociência, até claro que tinha, mas não era algo que era de fácil acesso. Você não tinha esse tanto de informação que a gente tem hoje. Então eu fui ler transtornos psiquiátricos, o que causava um transtorno psiquiátrico, o que causava os outros tipos de transtorno, e fui ler todas essas definições. Aí na época, que hoje você já acha com uma certa facilidade, mas na época eu consegui entender que transtorno é quando você tem aí uma comunicação neural e há uma falha nessa comunicação. Eu sempre, sempre faço essa ilustração que as pessoas conseguem entender com muita clareza. Eu digo que esse meu dedo é um neurônio, esse é outro, e esse quer se comunicar com esse. E normalmente a comunicação flui numa boa. Mas quando a pessoa ela tem descalculia, esse neurônio quer falar com esse, ele manda a informação, mas chega no meio do caminho, acontece alguma coisa, a informação não chega no outro e a informação não vai para onde que deve ser. Alguns estudiosos estão concluindo que existe uma área no nosso cérebro que se chama sulco intraparietal. Há indícios de que essa área do cérebro seja menorzinha, pouquíssima coisa menor, ou haja uma ativação menor, porque ali naquela área é responsável pelas habilidades matemáticas básicas, tá? Gente, a descalculia ela não vai ser um problema de matemática para resolver equações diferenciais. Não vai ser um problema matemático para resolver cálculo, que matéria de faculdade, sabe? Até mesmo funções, enfim. Obviamente, para entendimento, a descalculia ela vai apresentar coisas simples que uma pessoa normalmente consegue fazer. Essa pessoa ela vai ter esse problema para poder conseguir realizar. Porque, como eu disse, o que pra gente que não tem descalculia vai rápido, para ele se perde no meio do caminho. Então, tem que ter um esforço maior para que se consiga realizar algumas tarefas, certo? Tem alguma pergunta a mais? Para que eu possa... Tem a pergunta da Vani Correia que a gente ainda não respondeu. E não é bem uma pergunta, na verdade ela está compartilhando que descobriu agora há pouco que a filha dela tem descalculia.
E a gente tem também a Emanuela Jamacaru, que ela tem um filho que tem TA e transtorno de atenção com hiperatividade, e ele tem dificuldade de multiplicar e dividir, né, gente? E essa questão da descalculia, por que a gente vai trazer esse tema tão importante hoje? Por quê? Porque a gente tem escolas, a gente tem profissionais de escolas, a gente tem gestores, a gente tem professores que não sabem, gente, o que é descalculia. E o professor, eu sempre vou bater na tecla. Professor não descansa na aprendizagem. Professor, ele tem que estar constantemente buscando conhecimento, ele tem que estar correndo atrás, ele tem que estar aprendendo, porque quanto mais ele aprender, mais vai facilitar o trabalho dele. Porque ele pega salas multisseriadas de diferentes níveis. Ele vai pegar uma criança que tem descalculia, ele vai pegar uma criança que tem transtorno déficit de atenção. Aí o que ele vai dizer para a mãe? Que o menino não sabe matemática, que ele já fez de tudo, que ele já tentou, mas o menino não aprende matemática. A mãe vai ficar desesperada, angustiada, não tem conhecimentos pedagógicos, não sabe lidar com a situação, nem sabe que existe descalculia e vai achar que o menino é burro. O menino é bom em português, o menino é bom nisso, mas o menino é burro. Aí tem mãe até que fala que a criança é burra, que a criança não aprende, que esse menino não sabe de nada. Existem hoje adultos, Sara, que você diz assim, vai na rua, compra uma coisa ali na bodega, traz o troco, ele traz errado. Porque talvez ele tenha descalculia e nem saiba que tem descalculia. Porque como a Sara explicou para vocês, é uma disfunção neural. Então, é uma coisa que não tem como você explicar, mas a criança, ela não consegue, né, Sara? Ela não consegue compreender a questão da sequência matemática. A gente vai falar mais sobre isso, porque tem os tipos de... que eu já estou adiantando, né, Sara? Mas tem os tipos de descalculia que a gente vai falar sobre isso, né? Tem os tipos de descalculia. Então, é importante a gente aprender, a gente compartilhar o que sabe, que é o que justamente que a Sara está fazendo com a gente hoje. Compartilhando um pouco do seu tempo e muito do seu conhecimento, porque ela é uma pessoa que já está na prática, né? Para falar até mais do que eu sou psicopedagoga, mas eu quero estudar, eu quero aprender de tudo um pouco. Por quê? Porque a gente pega muitas crianças com dificuldades, né? Aqui colocou, porque existe uma desculpa de que antes de 6 anos não tem como diagnosticar descalculia. É verdade, Sara? Em uma criança? Então, é muito complexo ainda, porque justamente entra essa questão de falta de profissionais que dominem a questão do assunto, né? Eu sempre digo também que nós estamos numa realidade de Brasil. Por exemplo, aqui no meu perfil, sempre chega gente me pedindo ajuda, me contando relatos, enfim. E assim, existe essa questão do suco interparietal ser menor. Mas quando a pessoa faz o exame e leva ao neurologista, normalmente ele não faz essa verificação por essa questão de sermos Brasil. A não ser que seja um médico muito, assim, experiente no assunto, que eu acredito que temos aí o Neurosaber, tem o Dr. Clay, então acredito que lá eles já são bem avançados nessa questão. Mas, normalmente, ainda mais se essa criança depender do sistema público de saúde, eles olham, descartam um problema neurológico por lesão ou por má formação, enfim, e não se atentam a isso, justamente pelo despreparo, por não haver um estudo voltado já para isso, sabe? No meu perfil chegam muitos adultos me mandando mensagem, caramba, eu acho que eu tenho descalculia, eu passei por isso, eu passei por aquilo. Inclusive, no meu perfil, tem uma live com uma menina que tem descalculia, ela contou toda a trajetória dela, para quem tem interesse, para quem descobriu que tem um filho com descalculia, depois vocês podem entrar no meu perfil, ou até mesmo no perfil dela, tem live dela lá explicando todo o processo, tudo que ela passou, enfim. Então, assim, muitos adultos chegaram, como você já disse, a essa fase adulta e não souberam que tinham descalculia, e isso gera um transtorno muito grande para eles não saberem essa questão, porque eles começam a se sentir inferiores, começam a ter baixa autoestima, enfim. Mas vamos lá.
Vamos voltar aqui um pouquinho no que eu estava explicando, porque são coisas que eu julgo ser fundamental para que a gente entenda a descalculia, tá? Porque a descalculia, como eu disse, ela é um transtorno. Eu já disse para vocês que o transtorno é essa falha nessa comunicação neural. Só que nós temos um problema grandiosíssimo no Brasil, que é nosso índice de matemática é muito baixo. As habilidades matemáticas, elas são pouco despertadas. E assim, o que acontece é que há um grande número de pessoas com uma dificuldade de aprendizagem, que é diferente da descalculia. Como eu disse para vocês, quando vocês começarem a pesquisar nesses trabalhos acadêmicos, vocês vão ver que na internet está cheio de lugar se referindo à descalculia como uma dificuldade de aprendizagem. Eu queria deixar claro que não é. A dificuldade de aprendizagem, quando você entra com a intervenção pontual, quando você pega um profissional ali que consegue fazer a identificação do que está acontecendo, o problema é resolvido, tá? A descalculia, muitas das vezes, o problema é amenizado e algumas das vezes precisa de uma adaptação. Tanto é que quem tem descalculia tem direito, por lei, de utilizar a calculadora para fazer prova, tanto na escola, na vida escolar, como no Enem. Então, veja bem, se essa pessoa tem direito a usar a calculadora, isso significa que há uma limitação que ali a pessoa vai possivelmente estar levando. E ele tem esse direito porque realmente aquela área ali ficou comprometida. A gente precisa deixar isso bem claro, porque muita gente também chega no meu perfil querendo a cura da descalculia. Não existe um remédio, são realmente intervenções, paciência, adaptação, terapia, acompanhamento e muita ajuda, principalmente se for uma criança, para que essa criança ela passe por tudo isso, porque as crianças elas gostam muito de demonstrar que sabem. E muitas das vezes ela vai responder uma continha na sala de aula e às vezes ela está afobada porque ela responde na maior altura, errado. E aquilo dali, as crianças, elas precisam ser levadas pelo professor a entender que é normal errar, que aquilo dali é um ambiente realmente que errar, a gente aprende errando, e que elas precisam ter a segurança que elas podem errar e não ter aquele comportamento de ficarem brincando, zoando, rindo, sabe? Daquele aluno. Enfim, então existe essa diferença. Eu costumo também deixar claro que, vamos lá, transtorno, parte... Oi, travou? Travou? Posso falar? Sara, tá ouvindo? Nós temos perguntas, tá? Nós temos muitas perguntas. A gente tem a pergunta aqui. Por que existe uma Gente, eu nem tô conseguindo ver essas perguntas. Tá bem aqui, ó. Não tá aparecendo bate-papo para você? Tá fixado aqui, aí eu fica paralisado. Tá paralisado. Eu vou fixar o meu para ver se você consegue. Pronto, aí você consegue visualizar. Mas pode falar para mim. Aqui a questão da Emanuela, né? A partir dos 4 anos, 5 anos de idade, a gente já consegue identificar a descalculia. Porém, a gente consegue diagnosticar mais cedo, a partir dos 7 anos, 8 anos. Eu acho que não só a descalculia, né, Sara? Mas eu acho que uma dificuldade de aprendizagem, um déficit, a gente consegue identificar. Tá me ouvindo? Então, tô. Bom, não é questão de ser uma desculpa. É porque a descalculia, ela tem sinais de comportamentos de aprendizagem muito similares a outras coisas. E como não existe o exame aqui no Brasil que já diga, é isso, sabe? Precisa que essa criança esteja um pouco mais madura. E ela entre em contato com questões numéricas mais um pouquinho avançadas, para que possa perceber se realmente é uma descalculia. Eu li muitos estudos agora na minha especialização referente à parte motora, tá? Essa parte motora da criança, eu li que fizeram um estudo referente a essas habilidades matemáticas, eles pegaram uma escola, se não me engano foi na Suécia, eles
ali, eles observaram as crianças enquanto elas brincavam e eles iam separando as crianças que caíam muito, que tinham eram um pouquinho atrapalhadas, ou que tinham algum problema claro motor, eles separaram essas crianças das que conseguiam fazer as atividades normalmente. Depois, eles pegaram essas crianças e apresentaram problemas matemáticos e questões matemáticas, claro, dentro do nível da idade delas, as mesmas, mas só que para os grupos separados. E, por incrível que pareça, esse estudo concluiu que as crianças que tinham problemas motores, elas tinham ali problemas na hora de responder, elas respondiam errado, elas não tinham aquela fluência para responder as questões que as outras estavam conseguindo responder mais rapidamente. Então, eles concluíram que possivelmente o lado que utiliza-se para o nosso desenvolvimento motor tem a ver com as habilidades matemáticas. Então, assim, como eu sempre digo, o laudo já é alguma coisa que não é fácil, normalmente, a pessoa tem que passar por essa equipe multidisciplinar, enfim. Mas há sinais que nós podemos observar na criança. E esses sinais, eles podem ser indicativos de uma série de questões. Se a criança está demorando a falar, tem que ter atenção, não é? Eu sei que a gente tem uma militância aí para falar, não, cada criança no seu tempo, mas existem expectativas geradas para aquelas idades. E há inúmeros estudos. Deu uma travada aqui dentro daquela faixa etária, deu uma travadinha aqui. Foi normal? Tá normal? Tá normal. Aqui a Van Correia, ela falou que chorou muito, que ela se sentiu muito culpada em achar que era preguiça, falta de atenção. Sim, mas aí sim. depois, né, ela sempre achava estranho essa dificuldade. Gente, vai curtindo, vai compartilhando a live, tá? Vai curtindo aí, não esquece de curtir, de compartilhar, de deixar a sua dúvida. E eu acredito, assim, só compartilhando a angústia da Van Correia, eu acredito que isso pode acontecer com vários pais, tá? Vários pais. Sim. E professores que vão dizer que o menino já fez de tudo e o menino não sabe matemática. Já tem criança que sabe português, que sabe inglês, e matemática tem uma dificuldade. Eu acho tão estranho porque quem sabe português tem que saber matemática, porque são dois conteúdos, por mais adversos que eles sejam, são dois conteúdos onde o português ele traz a matemática, você precisa interpretar, você precisa entender. E quem tem descalculia tem dificuldade, gente, em raciocínio lógico, tem dificuldade em expressões numéricas, tem dificuldade em sequência de números. Aí você tá... Presta atenção, a criança tá 1, mas aí 2, é que 3... Pode falar. Mas é que entra que tipos de descalculia. Ah, gente, aqui travou. Porque não... Travou. Aqui tá normal. Aí que entra a questão dos tipos de descalculia. Por quê? Essa criança, ela pode ter uma descalculia, mas só para algumas coisas. De repente, ela consegue contextualizar algumas coisas bem. Por exemplo, a Lavínia, que foi a menina que eu fiz a live, ela consegue fazer excelentes redações. Ela consegue fazer as pontuações, tudo direitinho, relacionada à leitura. Ontem mesmo eu estava conversando com uma menina adulta. Ela falou assim para mim, Sara, os números trocam de posição. Se eu anotar num papel, dia 13/4, tem uma coisa para fazer tal hora. Quando eu olho, e se eu não ficar muito atenta, eu olho, os números trocam de posição. Eu não consigo. É um caso já bem grave, bem severo. Mas só que existem casos mais leves. Mas esse foi um dos mais graves. Que chegou aqui no meu perfil conversando comigo. Ela vai fazer uma live comigo. Ela tá fazendo uma live comigo. A gente vai marcar o dia. Então, assim, são tipos de descalculia. Tá? Eu deixei aqui até anotado, porque os nomes eles são um pouquinho enjoadinhos, mas existe a descalculia léxica, que tem a ver com a leitura. Essa criança vai ter dificuldade para ler os números, as quantidades, as questões assim. Tem a descalculia practognóstica, que essa descalculia, ele vai ter dificuldade de observar imagens
tanto ou manipular ou olhar numa figura imagens e associar a quantidade, tá? Nós temos aí a descalculia operacional, que vai ser na hora de armar os cálculos. Normalmente pode armar tudo embaralhado, aquela desorganização e não consegue ali colocar certinho. Tem a descalculia ideognóstica, que é a questão da contextualização. Quando fala contextualização, não são problemas muito elaborados, são problemas simples. Uma coisinha simples que você fala que 2 mais 2 é 4, você fala que 2 bolas mais 2 bolas, aí ela já... Como assim, sabe? São questões simples. Temos a verbal, que é a dificuldade em nomear esses símbolos. E nós temos aí, já falei toda, a gráfica, que é a escrita, tá? Então, assim, falou. de certa forma, esse Ladislav Koch, eu não consigo falar esse nome muito bem, mas esse professor, que foi um professor universitário que definiu esses tipos de descalculia, de certa forma elas estão um pouco interligadas, mas a pessoa, quando você vai fazer esses testes e tudo mais, você consegue ver o que ela tem ali mais prejudicado, sabe? Qual área está mais prejudicada. Então, não necessariamente essa criança tem descalculia vai conseguir fazer. O medo de muitos pais que chegam no meu perfil é como se fosse uma sentença. Não é uma sentença, sabe? Essa criança ela vai ter essa dificuldade, ela vai ter o direito à calculadora. Isso não significa que ela não vai conseguir pensar, a não ser que seja um caso muito severo. E casos muito severos igual esse caso que eu te falei, trocar, se os números trocam, você não consegue, os números não conseguem ficar na ordem certinha, na visão. É uma coisa bem complicada, sabe? Mas existem outros casos mais leves, somente são adaptações e precisa muito de um professor, eu sempre falo, gente, essa criança precisa de um professor particular de matemática exclusivo, porque a gente às vezes quer colocar, aí entra uma série de questões, que entra questões financeiras, mas aí é pano pra manga, que aí eu já começo a falar. Luzia, Mas, Luzia não, desculpa. cara, Sara, tem uma pergunta da Luzia, na verdade. Tem uma pergunta da Luzia, sim. que é o que devemos fazer para resolver esse problema de descalculia em adultos ou crianças? Então, exatamente. Adaptações, o que eu tô falando? Exatamente o que eu estou dizendo aqui agora. Não há como, muitas das vezes, faz isso daqui que vai resolver. Primeiro precisa saber em como está essa descalculia, o que essa criança ou esse adulto tem mais dificuldade, tá? E em alguns casos, adaptações. Essa moça de ontem que estava falando comigo, ela falou, Sara, eu não consigo fazer, eu perco compromissos porque eu não consigo. Quando eu olho, eu penso que o compromisso era num dia, quando eu vejo ela no outro, se eu não pedir alguém para verificar, eu não vou, eu me atraso, já perdi consulta, enfim, ela falou várias coisas que acontecem. E eu fiquei pensando, bom, ela tem esse problema, não existe um remédio. O que essa moça precisa? De repente, essa moça precisa mandar fazer um relógio para ela, escrito por extenso, porque ela falou que quando ela lê por extenso, ela consegue fazer uma agenda toda por extenso, tudo por extenso, e ela começar a se organizar. Um planner daqueles grandes, sabe? É um caso severo. Então, assim, não há um caminho Existem as único. intervenções, né? Existem as Exatamente. intervenções, né? Existem, para as crianças, existem os psicopedagogos. Eles fazem esse processo, Sim, os sim. neuropsicopedagogos também fazem os processos de Isso. intervenções, que são justamente, né, para potencializar melhor esse processo de cálculo. Não quer dizer que a criança que tem descalculia, ela nunca vai saber matemática, também não é isso. Ela nunca vai aprender. Exato. Ela vai ter mais dificuldade do que uma pessoa normal. Eu até falo assim, porque eu sou TDAH, tá, gente? Eu tenho um transtorno de atenção com hiperatividade. Então, mas eu sou uma Sim. pessoa normal, mas a gente tem, como a Sara falou, algumas limitações, né? Então, é questão de compromisso, Exatamente. de horário, de cumprir alguma coisa, de E prestar assim, atenção em uma coisa e deixar de prestar atenção em outra. Então, a gente tem as limitações, mas a gente consegue lidar com elas, né? Então, é um processo que não é exatamente. para se desesperar. Tem uma pergunta aqui que é Exatamente. o Mas o ensino desespero, domiciliar remoto. Isso. Aqui tem uma pergunta: o ensino domiciliar remoto pode agravar a descalculia?
como podemos ajudar, como podemos ajudar como mãe ao meu filho que tem descalculia sobreviver a este ensino. Né? A gente tem aí esse desafio, tá? Que é o ensino remoto. Então, gente, pelo remoto, eu digo que não dá pra gente resolver muito problema, não, né? No ensino remoto, não. Mas a gente consegue se reinventar, né? Porque Sim. de forma E assim, remota, a gente consegue. Pode falar. então, o ensino remoto é assim, algo bem complicado já para crianças que não têm nenhuma comorbidade. Porque até mesmo para nós adultos, tem pessoas que fazem faculdade à distância, fazem alguns cursos à distância e sentem uma dificuldade. Então, imagina para uma criança que foi colocada nesse olho do furacão que foi a pandemia. Não sei como está na sua cidade. Na minha cidade, as escolas estão com rodízio, as crianças estão indo de 15 em 15 dias, enfim. Mas ainda assim, não é a mesma coisa. Mas para você poder ajudar a sua filha com descalculia, o que você vai precisar fazer? Bom, você já possivelmente já tem esse laudo. Você precisa procurar urgentemente, se você não procurou, a coordenação da escola da sua filha. Conversar, apresentar esse laudo. E eu sempre digo que ter o laudo não é a resolução de todos os problemas. Pegar um laudo e levar a uma coordenação e achar que os problemas estão resolvidos, não estarão resolvidos. Eu te aconselho a sempre estar na escola, a sempre estar conversando com a professora da sua filha e com a coordenação da sua filha. Porque se você levar o laudo, dependendo do lugar, graças a Deus, as escolas que eu trabalho, elas são escolas muito comprometidas, mas dependendo do lugar que for, esse laudo fica aí. Então, é por isso que é necessário que você fique sempre em cima. Bom, essa aqui é a sua filha, ela vai poder usar a calculadora. Se a professora e os professores que forem passando pela vida dela não entrarem, saberem o que é descalculia, porque, gente, eu não terminei de dizer, não aprendi o que era descalculia na minha faculdade. Eu participei do projeto, eu estudei, e na época eu comentei com a coordenadora do meu curso, e aí esse assunto começou, entrou em contato com a minha professora do projeto, que não era da minha unidade. Então, elas começaram a trocar informações, e aí ela promoveu um evento lá, e ela me colocou para falar nesse evento. E a coordenadora do meu curso tentou em anotar. Gente, se ela estiver me ouvindo, mas ela sentou na época e anotava tudo que eu ia dizendo. E não tive nenhuma disciplina que ensinou pra gente, que era professor de matemática, o que era descalculia. E eu, recentemente, no meu perfil, fiz uma conferência que era Entendendo a Descalculia. Na verdade, é a segunda vez que eu faço, mas a primeira vez que eu fiz, eu estou começando o perfil, e dessa vez eu fiz uma forma mais completa. Eu saí do Instagram, o pessoal fez cadastro, enfim, foi uma coisa mais completa. Então, ali haviam professores de matemática, que tinha gente que já tinha cursado, tinha gente que estava cursando, e ninguém tinha sequer tinha ouvido falar de descalculia. Então, eu fico indignada. É um absurdo o professor de matemática sair da faculdade sem saber o que é isso. Não tem condição. Não tem condição. Tem que haver. Nós precisamos militar por essa causa, porque precisa ter uma disciplina voltada para isso. Porque é um transtorno específico das habilidades matemáticas, como pode o pessoal da área da matemática sair sem sequer saber. Não é responsabilidade só da psicopedagogia apenas. Os professores de matemática, eles vão entrar em contato direto com esses alunos. Então, voltando, né? Você vai precisar ir fazer esse acompanhamento. E isso é um problema sério, porque envolve muitos profissionais aí. E muitas das vezes é muito dinheiro. Mas, dependendo do grau da sua filha, de repente, você vai passar ali pelo fono e não vai precisar continuar, sabe? Vai verificar que não tem um problema com a linguagem, não tem um problema auditivo, então não vai precisar continuar. Mas o acompanhamento com a psicopedagoga ou uma neuropsicopedagoga é necessário. Oi? Tem uma pergunta
quais as intervenções possíveis. Quais seriam as intervenções para uma criança Sim, que tem então, descalculia? exatamente. Serão em cima da dificuldade. Por exemplo, essa criança, foi o que eu falei dessa moça aqui. Essa moça, ela tem um caso grave. Então, ela não consegue fazer a leitura. A leitura que eu digo do número. Então, qual é o tipo de intervenção que nós faremos? Nós vamos ali fazer adaptações para que ela consiga ter uma qualidade de vida. Normalmente, as pessoas elas querem intervenções para que esse aluno consiga ser excelente nas aulas de matemática. Eu percebo muito isso. Esse aluno, gente, possivelmente ele vai ter um comprometimento ali na hora das atividades de matemática, porque ele tem descalculia. Então, você vai precisar ter um professor específico para a rotina escolar dessa criança. E eu bato sempre nessa tecla. Nós precisamos. Por quê? Ele vai ter um olhar mais pontual para o exercício, ele vai dominar o conteúdo, ele vai conseguir pensar fora da caixinha para poder conseguir estar ajudando aquele aluno, tá bom? Agora, essa criança, na psicopedagogia, ela vai ali, ou na neuropsicopedagogia, vai ali fazer reabilitação cognitiva. Vai estimular a memória, vai estimular direções. Muita gente me procura pedindo protocolo de intervenção. Gente, normalmente você vai ter já alguma coisa voltada para o que a descalculia precisa, sabe? Você vai ter lá já alguma atividade para que você possa fazer essa estimulação. Só que o medo é tão grande por ser um transtorno voltado para as habilidades matemáticas que as pessoas travam. Acham que o que já aqueles materiais, aquelas questões todas numéricas, todas que já possuem. Porque, como eu disse, gente, quem tem descalculia são dificuldades simples, noção de direção, associação de número à quantidade. Então, associação 1 a 1, por exemplo, você fala para uma pessoa, fala assim, pega lá tantos copos para a quantidade de pessoas que nós temos aqui. Vai e não consegue entender a quantidade de copos que trará. São coisas simples, não precisa ter medo. Então, normalmente, você já vai ter dentro dos seus materiais de intervenção materiais voltados para poder fazer estimulação. Agora, dentro de um consultório de psicopedagogia ou neuropsicopedagogia, essa criança ela não vai resolver problemas matemáticos avançados. Aí você precisa de um professor de matemática para isso. Entendeu? Isso daí não vai ser responsabilidade da psicopedagoga ou da neuropsicopedagoga. Você pode sim, o seu professor de matemática particular do seu filho vai estar em conjunto com a sua psicopedagoga. Aí ela vai dizer ali o que ela tem observado e ele vai conseguir. Mas aí entra um probleminha que normalmente é difícil encontrar professores de matemática assim, disponíveis para isso, né? E é por E essa que causa que eu conheçam, né? E estou que tenham conhecimento lutando. sobre o assunto. Eu acho que mais difícil ainda é pensar no professor que tenha esse conhecimento. Conhecimento do assunto. Mas aí, no caso, gente, assim, é um problema difícil de ter material de estudo. A gente já sabe que é um problema pouco estudado. Então, eu vou ser muito sincera, não vou ficar tapando sol com a peneira. Essa mãe, ela vai ter que lutar pelos direitos do seu filho. E ela pode também, a Jo, não sei se ela tá na live ainda, a filha dela tem descalculia, ela tá sempre falando comigo. A Jo, ela vai na escola, ela pegou vários materiais, a professora dela não conhecia descalculia, ela pegou vários materiais, enviou, conversou com ela, enviou por e-mail para a professora aceitou numa boa, tá lendo, tá estudando, começou a seguir o perfil para poder entender o meu perfil lá, para entender o que é descalculia. Então, assim, você vai com certeza se deparar com profissionais que não entendem o assunto. Aí você vai se questionar, vai ficar se questionando por que eles não entendem, ou você vai tentar, pelo menos, fazer o que dá para ser feito, porque a gente não consegue resolver o problema do Brasil todo relacionado à descalculia. Então, a gente pode tentar fazer a nossa parte no local que a gente está, inclusive para o seu filho ou para sua filha. Certo? Tem mais alguma pergunta? Eu acho que tem até uma pergunta aqui, é porque eu tenho que voltar. Então, tem uma pergunta aqui. Deixa eu ver aqui de quem é. A Elizabeth, ela compartilhou que na faculdade ela estudou sobre esses transtornos. Eu fico feliz de saber, né, que a formação ela fez de matemática? pedagogo.
Eu não sei, assim, qual a formação Na dela. Ela não faculdade de compartilhou aqui. agora nós temos a faculdade de psicopedagogia, né? Eu sei que esses A profissionais, eles estão graduação. estudando a respeito desse transtorno, sim. Mas quando eu falo isso, normalmente eu tô falando da graduação específica de matemática, de um professor de matemática. Achei aqui Ela a fez, ela pergunta. fez, Eu não sei qual, mas ela pode compartilhar aí qual é a faculdade da Elizabeth. Agora, a Vani Correia, ela perguntou: a escola tem obrigação de contratar o tutor sem cobrar um custo a mais dos pais, caso o não, professor não seja habilitado? não. Não há lei que garanta isso. Infelizmente, esse custo terá que ser feito com você. E possivelmente num um outro horário, num contraturno, a não ser que a sua escola permita essa questão aí, mas eu nunca vi essa permissão. Normalmente é um outro horário, um horário específico. E entra uma outra questão também, que a descalculia, ela pode vir associada a outros transtornos. Uma pessoa que tem dislexia normalmente acaba tendo uma descalculia, tá? TDAH também, a pessoa ela pode ter uma descalculia. Uma pessoa com autismo pode ter descalculia, um autismo leve, enfim. Então, assim, ela pode vir acompanhada de outras questões, tá? Não ser somente a descalculia, mas há casos que são específicos apenas dessas habilidades matemáticas, tá? Tem mais alguma É, pergunta ou a gente... aqui não, Assim, a a gente não Elizabeth, falou... ela compartilhou que a faculdade dela é pedagogia, né? Sim, Ela compartilhou que a faculdade dela é pedagogia. Eu fico muito feliz, tá, Elizabeth, de saber que realmente, né, tem essa questão da pedagogia já pensando na questão dos transtornos, sim. porque a gente lida muito com É isso. Na pandemia, isso vai ficar muito intenso, porque a gente muito sabe da evidente. quantidade de crianças, né, que estão aí sendo desassistidas, particularmente porque a gente sabe Isso, que a criança na escola todos os dias, ela já tem uma dificuldade de aprendizagem todos os dias. Imagina a criança sem ir para a escola, né? Sem ter esse sim, momento, sem ter esse processo de interação. Então é muito óbvio, né, que isso vai ser potencializado mais ainda. Então, a gente tem aí um sim, 2022, 2023 que a gente não vai conseguir recuperar prejuízos. Prejuízos esses que eu sim, falo sim, educacionais, né? Então a criança ela não sim, vai, a gente não vai conseguir fazer isso. Então o professor ele vai pegar mais crianças com mais dificuldades de aprendizagem. Então se ele não estiver ali estudando, entendendo as situações e as dificuldades de aprendizagem, ele vai ter muita dificuldade de trabalhar. Porque quando a gente faz um plano pedagógico, quando a gente pensa num plano de aula enquanto professor, a gente tem que pensar no aluno. Então, a gente tem que ter um diagnóstico da sala, avaliar a nossa sala de aula, entender de forma específica cada aluno, para que a gente consiga planejar e distribuir o nosso conteúdo. Porque, na verdade, agora não é só distribuir conteúdo, mas é tornar o aluno protagonista do seu próprio conhecimento. Então, existem técnicas, estratégias que a gente, enquanto professor, precisa trabalhar. Se eu não sei o que é uma descalculia, então eu vou ter uma criança que eu vou estar ensinando matemática, mas principalmente o pedagogo, porque o pedagogo ele é polivalente, então ele pega desde a educação infantil até os anos iniciais, o quinto ano. Então ele está ali ensinando matemática, português, ciências, história. Então, se ele não tem o conhecimento, se a gestão da escola, né, não tem conhecimento das dificuldades de aprendizagem, esse aluno vai sofrer. Assim como o exemplo da Vani, que ela colocou aqui no chat, a mãe vai sofrer também, né? Vai sim, penalizar o filho, até deixar de castigo, porque ele só não aprende matemática. Então, se não conhecer as dificuldades, se a gente não entender, então parar um pouquinho esse momento para ter você aqui comigo, Sara, foi muito maravilhoso, mesmo a gente tão distante, né? Tão longe, né? Mas assim, foi um momento de aprendizado mesmo. Eu aprendi muito, tá? Porque a gente está assim, constante aprendizado. E para mim isso. ter você aqui hoje foi muito bom. A Vani colocou aqui que fez essas perguntas porque a filha vai ter que ter um acompanhamento multidisciplinar e mais um reforço, né?
Isso. Mas na aula o ensino teria que ser Isso. diferenciado. Ela está perguntando se na aula o ensino teria que ser diferenciado, talvez. Bom, sim, obviamente. Olha só, existe uma questão que eu queria deixar explicada aqui, porque eu vejo que existe muita dúvida, tá? Eu vou entrar nisso que ela está falando, eu vou chegar lá na conclusão do que eu vou dizer, mas essa questão dessa multidisciplinaridade, interdisciplinaridade desses profissionais envolvidos nessa questão do laudo, há muita dúvida quanto a isso, tá? Bom, eu só vou falar isso porque alguém pode assistir essa live gravada depois e encontrar essa resposta, Vou deixar a tá? live gravada. Então, essa criança... Ah, você não deixa, não? Não Vou sei, não deixar, sabia, nem vou sabia. deixar. Vou Ah, deixar tá. gravada. Então, tá bom. Então, tá. Então, assim, o que acontece? Essa criança, ela vai apresentar dificuldades dentro da sala de aula, o professor vai observar, esse professor, ele tem essa responsabilidade de estar vendo, graças a Deus, que eu percebo realmente que os pedagogos, eles estão saindo da graduação, já entrando em contato, graças a Deus isso tem avançado bastante. Agora nós precisamos militar por essa causa na questão dos professores de matemática. Eles precisam se responsabilizarem e entender que esses cursos eles precisam ter essa matéria, uma matéria específica voltada para isso. Pelo menos é uma visão minha. Mas o que acontece? Vai apresentar essas dificuldades e vão começar a ficar muito evidentes. Esse professor, ele vai perceber essa dificuldade, tá? Ele vai encaminhar para a coordenação. É o caminho, tá? Para buscar um laudo, que eu vou dizer. Ele vai caminhar para a coordenação, essa coordenação vai chamar os responsáveis. Esse responsável, ele vai procurar um psicopedagogo, um neuropsicopedagogo, tá? Para poder estar fazendo ali os testes, enfim. Mas se você já tem essa desconfiança e você tiver um plano de saúde, não custa nada você já ir logo num neuro para poder estar descartando possibilidades de ser outras coisas. Ele vai dizer ali, olha, tem indícios para transtorno de aprendizagem. Aí você vai para os outros profissionais, que é um fonoaudiólogo, um psicólogo ou um neuropsicólogo. Por quê? A dificuldade de aprendizagem é gerada pelo meio externo, por questões externas. Então, essa criança ela precisa ser bem avaliada para poder ver se não é algo externo ao que ela vive. Então, ela vai precisar passar por esses profissionais, o fonoaudiólogo, como eu disse, para poder ver se tem algum problema na audição, algum problema na linguagem, né, nesse processamento, tá? E vai passar pelo psicopedagogo. O parecer desses profissionais, você conclui aí e fecha esse laudo. Um fonoaudiólogo ou um neuropsicólogo, ele pode dar esse laudo. Só que existe alguns lugares que querem um laudo direto do neurologista. Então, eu costumo aconselhar, pego o parecer de todo mundo e eu sempre dou a analogia do seguinte, você vai no médico, ele não te passa um monte de exame para você ir em vários lugares, para você trazer de volta para poder fechar o seu laudo. É tipo isso. Você passou nos profissionais, pegou o parecer de todo mundo, volta lá no neurologista, e ele vai concluir e te dar o laudo. Porque com esse laudo, você, dependendo da idade, se precisar fazer Enem, enfim, dependendo de onde você for apresentar, você já tem ali o seu laudo direitinho, tá? No caso, você pode me dizer de novo o que ela falou, que eu esqueci? Aqui ela falou justamente da questão do ensino ser diferenciado. Lá na hora que você Sim, está sim, sim. ensinando a Sim, sim. matemática, se o ensino vai ser diferenciado. O professor Sim. vai diferenciar só para aquela criança que tem descalculia. Então, esse professor, se ele for esperto, ele vai diferenciar para todo mundo. Porque quanto mais formas eu apresento para o meu aluno, por exemplo, eu vou apresentar um conteúdo, eu apresento de forma visual, eu apresento de forma falando, eu apresento manipulando um conteúdo, melhor eu alcanço os meus alunos, porque nós também aprendemos de forma diferenciadas. Mesmo que não tenhamos nada, nosso aprendizado ele é feito de forma diferente. Tem gente que aprende ouvindo, tem gente que aprende lendo, tem gente que aprende vendo. Então, assim, quanto mais formas esse professor puder apresentar, é ganho para todos da turma, não somente para essa criança com descalculia, tá? Mas, olha, eu vou te ser muito sincera, você precisa ficar em cima. Se você, como eu disse, deixar o laudo lá e aparecer só no final do ano,
A gente tem profissionais e profissionais, escolas e escolas. Então é bom você sempre estar indo lá. Sempre, e aí, como é que tá minha filha? A Jo, por exemplo, ela viu que a filha dela estava com muito dever de matemática agora na pandemia. Era muito exercício, muita coisa. Ela já estava ficando enlouquecida com aquela quantidade. Ela foi lá, conversou, reduziram. Ela tem descalculia. Ela tem um laudo para isso. Eles reduziram. A prova tem que ser diferenciada. Tem que ser uma prova mais prática, mais direta, sabe? Então, a prova ela pode ser diferenciada. E a calculadora pode ser inserida na vida da sua filha ou do seu filho. Em qualquer. Tendo laudo, isso é garantido por lei. Mas isso tem que ser trabalhado também. A professora, o professor vai precisar ali, como eu disse, deixar um ambiente favorável, porque as outras crianças, vendo essa calculadora, pode achar que ela está sendo assim, ela está sendo beneficiada dessa calculadora. Então, assim, precisa ter uma conscientização de que ela está usando a calculadora, mas, sabe aquele momento de parar a aula, de repente, não sei, explicar o que é um transtorno para essas crianças, explicar o que é, o que acontece, tudo mais. Enfim, aí cada professor vai ver sua dinâmica, mas você vai precisar ficar em cima. Não dá para descansar nesses casos. Porque, como eu já te disse, enfim, eu acho que eu não preciso ser mais clara, né? Do que quando a gente não fica em cima, o que pode acontecer. Gente, aqui não tem mais pergunta, né? Mas assim, já teve que muito compartilhamento. Eu acho que é a Jo, né? A Jo compartilhou muito sobre a filha dela. Então a gente vai aprendendo também com ela, né? Ela vai A Jo é muito boa. contribuindo, ela vai falando. A Van também, que compartilhou sua angústia, sua preocupação. Então, eu já fico muito feliz com isso. Deixa eu né? De falar uma você questão. compartilhar alguma dor sua, porque alguém talvez pode estar sentindo a mesma coisa, né? Ou Exatamente. diferente. E assim, deixa eu falar uma questão dessa questão da dor. Assim, essa criança, ela tá com descalculia, ela vai precisar dessa conscientização, ela vai precisar da ajuda. Começar a trazer também, resgatar a autoestima. Coisas muito fáceis. Quando estava ensinando tabuado, meu filho, ele não tem descalculia. Só que ele não tava muito, muito afim, sabe? Aquela idade terrível. E eu estava ali treinando tabuada com ele. O que eu fazia com ele? Quando eu perguntava a tabuada para ele, eu perguntava o que ele sabia, inseria um que ele não sabia. Aí eu ia pro próximo. Se ele errasse, eu voltava pro que ele sabia. Porque quando você insiste no que a criança não sabe, aquilo gera angústia. Gente, isso gera angústia na gente. Quando a gente tenta entrar em contato com alguma coisa que a gente não sabe, a gente fica frustrado. A gente não está conseguindo entrar na nossa cabeça, que dali deixa a gente já angustiado, se sentindo incapaz. Imagina uma criança. Só que a criança, ela não tem a maturidade que nós temos de nos autorregular. Não, vou entrar aqui no YouTube, vou aqui, ó, vamos aprender com outro professor, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não, a criança, o comportamento para expressar esse sentimento dela é indisciplina. Ela começa a apresentar indisciplina, ela começa a não querer estudar, ela começa a preferir fazer aquele momento da aula ali, graça, para poder chamar a atenção de outra maneira. Então, assim, eu sei que é um desafio que você está vivendo, eu sei que é um desafio que você ainda tem a percorrer, dependendo da idade dela, mas só que se você fizer todo o possível e sempre estar fazendo essa conscientização, vai chegar um momento que ela vai começar a se autorregular, ela vai começar a saber, poxa, inclusive com todo acompanhamento, os profissionais também vão direcionar ela, sabe? Normalmente, filho tem a tendência a ouvir melhor outra pessoa do que a gente, né? Aí às vezes a psicopedagoga dela ou a neuropsicopedagoga vai aconselhar ela a fazer alguma coisa e ela vai fazer. Então, assim, não tira esse desespero do seu coração. A vida dela não acabou, não foi uma sentença de não conseguir evoluir profissionalmente. Depois você entra no perfil, Portal da Descalculia Underline, que é a Lavínia, que tem descalculia. Ela tem uma descalculia mediana, descobriu tarde, ela já estava no nono para o primeiro ano. Ela conta bem detalhadamente o que aconteceu com ela. E depois dela conseguir um professor excelente para ajudar ela passou no Enem.
Ela passou para pedagogia, inclusive, e ela também está fazendo psicologia. A pedagogia, ela passou numa faculdade pública. Ela passou depois, mas como ela não tinha, acho que foi uma chamada depois, ela já entrou na psicologia. Então, ela está fazendo 2 faculdades. Então, descansa o seu coração. De repente, sua filha realmente não vai precisar trabalhar com matemática diretamente, mas tem um universo de opções para ela seguir. Isso não significa que ela não vai ser bem-sucedida. É Isso. verdade. É verdade. Hoje a gente vai encerrar. Eu acho que a gente já passou aqui mais de 1 hora. Daqui a pouquinho a gente é Gente, eu falo automaticamente muito. desligados. Porque o Instagram ele segura 1 hora e alguns minutos, né? Então a gente já passou assim, mas eu quero agradecer de coração, tá, gente? Vocês que participaram, que entraram, que contribuíram para este momento tão maravilhoso. Quero agradecer, assim, porque eu aprendi muito. Eu nem precisei fazer perguntas, tá? A gente teve muitas perguntas aí, tá? Muitos elogios também de você. Então, Obrigada. para mim foi maravilhoso a gente compartilhar esse momento, estar assim com você. Gente, é isso, tá? Fiquem com Deus. Espero que a gente tenha ajudado, né? Que a gente tenha contribuído, né, Sara? Para alguma Isso. informação que vocês estavam precisando, que vocês estavam querendo. E anota, tá, gente? Anota aí. Eu preciso aprender, eu preciso estudar mais sobre o que é descalculia. Assim vai ser mais fácil para identificar quando realmente a criança... Isso, Quando tiver uma exatamente. criança, né, que realmente... isso, a descalculia a gente estuda, tem... só quem é professor, não. Também sou mãe, quero aprender, quero entender. Então a gente vai em busca do conhecimento, porque hoje a gente tem uma plataforma enorme que é o YouTube e o Google, que nos possibilita, né, Sim. aprender muito. Então, gente, eu vou encerrar, mas eu quero, assim, agradecer, tá? Agradecer as informações, agradecer o conhecimento que você compartilhou hoje. Que Deus possa te abençoar, Sara, muito, 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 para que você possa Obrigada. abençoar outras pessoas, famílias, trazendo esse conteúdo tão maravilhoso que é falar sobre descalculia, para a gente desmistificar, para a gente entender melhor, tá? Então a gente vai encerrar, tá, gente? Obrigada, obrigada, Tira Luzia, foto. obrigada a vocês que entraram, né, que participaram hoje. Estou muito feliz da participação de vocês, sou muito ativa aqui hoje. E a gente vai encerrar, Tira mas a foto gente da está de gente. volta. Obrigada, Cícera. Esqueceu? Gente, vamos encerrar. Tem a Marlene, tem algumas alunas minhas que entraram aqui. Eu acho que tem alunas da pós, eu vi a Clara, eu vi algumas alunas aqui também participaram, que Ana, entraram. Eu fiquei aqui o tempo todo balançando o tá me dedinho. ouvindo? Tô Tá me ouvindo, Amanda. ouvindo? Tô Tira ouvindo. nossa foto. Sim, Tira será que eu nossa foto. consigo? Vamos aqui, gente, nos Menina, porque eu bastidores. também não consigo muito aqui. Gente, eu vou ver se eu consigo, né? Conseguiu? Não, ainda não. Deixa eu tentar aqui. Consegui, mas Foi? peraí, tá? Isso daqui foi só o teste. Gente, agora não saiu. Só sai quando eu falo, mas deu certo. Tirei 2 aqui, tá, gente? Deu Tá, certo. depois você me manda. Mando Ou sim, com alguém tira pra certeza. gente, né? Alguém tira aí também. Agora eu tô com medo Alguém aqui de... tira pra gente e marca a gente, por favor. Fica mais Tira, fácil. marca, compartilha, né? Tira aí a foto, compartilha lá nos stories, que a gente vai lá e reposta, não é isso, Sara? Isso. Isso Foi aí. boa, Elizabeth. Aqui o pessoal tá dizendo que tirou foto, sim, tá, gente? Então eu Ah, agradeço. Muito, muito bom estar com vocês, mesmo de forma distante, tá? Boa noite, fiquem com Deus. A live vai ficar gravada, se você quiser compartilhar para alguém assistir, vai ficar lá gravada, tá bom? então tá bom. Fiquem com Deus. Boa noite.